E vamos para a terceira questão da prova de nível 1 da segunda fase da UBMEP 2022. Alice, Beatriz e Cláudia moram em uma rua de 200 metros de comprimento. Alice mora no início da rua, Beatriz a 80 metros de Alice e Cláudia no final da rua. Elas se encontram de vez em quando, sempre partindo de suas casas. Item A. Qual é a soma das distâncias que Alice e Beatriz percorrem quando elas se reúnem na casa de Cláudia? Então, eu fiz um desenho para ilustrar essa questão e facilitar a explicação para vocês. Eu coloquei aqui A casa da Alice, B, a casa da Beatriz e C, a casa da Cláudia. Lembra que entre a casa da Alice e a casa da Cláudia são 200 metros? Eu anotei aqui, 200 metros. Aí ele pergunta, qual é a soma das distâncias que Alice e Beatriz percorrem quando elas se reúnem na casa da Cláudia? Então, a Alice, para chegar na casa da Cláudia, vai andar os 200 metros. Já a Beatriz, para chegar na casa da Cláudia, ela não vai andar 200 metros, porque ela vai andar apenas 120 metros. Como que eu descobri esses 120 metros? Fazendo 200 menos 80, porque ela mora a 80 metros da casa da Alice. Então, se eu somar os 200 que a Alice andou e os 120 metros que a Beatriz andou, todas elas para chegar na casa da Cláudia, o total é 320 metros. Mas você tem que explicar isso. No caso de uma questão como essa, você pode fazer um desenho explicativo, sim, igual eu fiz aqui para vocês, como se fosse uma reta numérica, né? Só que, na verdade, é um desenho que esboça a distância entre, né, as casas das meninas Alice, Beatriz e Cláudia. Então, tá aí o item A respondido com sucesso. E o item B dessa questão traz a seguinte pergunta. Se Alice, Beatriz e Cláudia se encontrarem na rua a 150 metros do seu início, qual será a soma das distâncias que elas percorrerão? Novamente, eu vou explicar o exercício com a figura. Então, eu coloquei o ponto de encontro aqui a 150 metros do início. Então, ele está exatamente a 150 metros da casa da Alice e a 50 metros da casa da Cláudia. Por quê? Porque se da casa da Alice até a casa da Cláudia são 200 metros e o ponto de encontro está na posição aqui E, que é 150 metros da casa da Alice, esse intervalo aqui de E até C vai ser 50. Então, ele quer saber a soma de todas as distâncias. Então, vamos lá. A Alice vai percorrer 150 metros. A Beatriz vai percorrer 150 menos 80, que dá 70 metros. E a Cláudia vai percorrer 50 metros. Somando todas essas distâncias, eu tenho 270 metros, ou seja, 150 mais 50 que deu 200, mais 70 que deu 270 metros. Então, item B está respondido também, e eu coloquei tudo bem explicadinho aqui, como você deve colocar na sua resposta, né, do item B, para que fique claro para quem vai corrigir sua questão, certo? E vamos para o item C, o último item dessa questão. As três amigas decidem se encontrar em algum ponto da rua, tal que a soma das distâncias percorridas por elas seja a menor possível. A quantos metros do início da rua elas devem se encontrar? Então, para decidir esse ponto de encontro, para que a distância seja a menor possível, eu tenho que pensar que uma casa está no início da rua e a outra casa está no final. E a rua total tem 200 metros. Então, a menor distância possível para esse deslocamento será o tamanho da rua, que é 200 metros. Para isso, devemos escolher a casa da Beatriz como sendo o ponto de encontro. Assim, o deslocamento vai ser só da Alice e da Cláudia. Sendo assim, se eu escolho o ponto de encontro, a casa da Beatriz, a Alice desloca 80 metros e a Cláudia desloca o restante, né? Ou seja, 200 menos 80. Sendo assim, ele pergunta, a quantos metros do início da rua? O início da rua não é a casa da Alice? Então,
a 80 metros do início da rua vai ser o ponto de encontro, na casa da Beatriz. A resposta é: a 80 metros do início da rua elas devem se encontrar. Assim, a soma total vai ser 200 metros, que é o tamanho da rua. Essa é a resposta do item C.